Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, deveria ser conhecido por Atos do Espírito Santo, porque foram instrumentos, homens influenciados pela presença do Espírito Santo. E é o que nós vamos aprender hoje sobre a presença dele. Por isso, vem comigo, porque Deus tem uma palavra para você. Diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém que fora criado por Herodes o tetrarca e Saulo. E enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja de Antioquia ela surgiu da perseguição desencadeada pela morte de Estevão. Estevão pregou a palavra de Deus e foi apedrejado, foi o primeiro mártir da igreja. E agora a igreja foi dispersa, sendo perseguida, e fundou-se vários locais as igrejas do Senhor. E é interessante notar que a igreja de Antioquia foi uma igreja que ajudou na parte social quando a fome atacou aquela época. Era uma igreja que era forte na presença de Deus. Os irmãos viviam em comunhão. E eles enviavam missionários para outras regiões. Mas é interessante notar que aqui, nesse capítulo 13, alguns versículos depois, a Bíblia fala que disse o Espírito Santo. O Espírito Santo ele era atuante na igreja, ele tinha liberdade. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossa vida deve ser uma presença ativa e não passiva. Ou seja, passividade significa estar ali, mas é não exercer poder de influência, de opinião, de sentimento, de expressão. E somos nós que matamos a presença do Espírito Santo, somos nós que matamos a voz do Espírito Santo dentro do nosso coração. Nós, quando nos esfriamos, quando não buscamos a presença de Deus, quando não priorizamos Deus, quando não oramos, quando não adoramos a Deus, quando deixamos o Espírito Santo de lado, quando não participamos as nossas decisões a Ele, nós colocamos o Espírito Santo de lado, nos esquecemos dele, somos indiferentes. Ao contrário, a presença do Espírito Santo ela é ativa quando nós damos a liberdade, o Espírito Santo se sente à vontade, ele é bem-vindo. Ele passa a ser seu tutor, seu professor, seu mestre, seu amigo e o seu Deus. A Bíblia diz, não extingais o Espírito Santo. Não podemos matar a voz do Espírito Santo em nosso coração. Eu lembro de uma época em que eu estava trabalhando e eu estava observando o trabalho e o Espírito Santo falou comigo e disse, olhe para trás. E eu olhei para trás. E eu vi um burro de carga com 2 cestos do lado. E esses cestos eram responsáveis para carregar dendê. Porque o dono ele usava o burro para carregar o dendê e fazer o azeite de dendê. E quando eu falei com o Espírito Santo, ele disse, é assim que eu me sinto. Muitas vezes as pessoas elas me tratam assim. Eu levo as suas cargas, eu levo os seus pesos sobre a minha vida, sobre mim. E o que acontece? Elas me ignoram, elas me deixam de lado, elas se esquecem de mim quando são abençoadas. Que a gente aprenda a não ser indiferente com o Espírito Santo. Naquele dia eu aprendi a não ser indiferente com Ele. Eu aprendi a valorizar mais a presença de Deus na minha vida. E é o que nós precisamos fazer, valorizar a presença de Deus em nós. Por isso, busque a presença de Deus. Busque a face de Deus, adore a Deus, ore a Deus, peça direção a Deus, peça ao Espírito Santo para que Ele esteja do seu lado. Dê a liberdade para Ele agir e influenciar a sua vida. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós entendemos que a sua presença precisa ser atuante. Por isso nós entregamos o nosso coração para que toda a resistência o Senhor tire. Oh Deus, que a gente não seja indiferente ao seu Espírito Santo, mas que a gente dê liberdade para o Senhor agir. Eu lhe peço, em nome de Jesus, quebre todas as cadeias, quebre todos os grilhões que nos impedem de submetermos à tua vontade.
em nome de Jesus. Amém. A igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse, diz que Jesus estava à porta e batia. Jesus não era bem-vindo na igreja de Laodiceia. E que ele seja bem-vindo em nosso coração, porque porta fala de coração. Que a gente abra o nosso coração para Deus e ele comece a fazer morada para agir e mudar totalmente a nossa vida. Graça e paz, eu sou o Genildo Xavier. Se você foi abençoado por essa mensagem, se inscreva no canal, compartilhe e lembre-se, tenha sempre seu tempo com Deus.